Por que essa história mexe tanto com você? O que existe por trás desse laço energético entre vocês? Será apenas amor? Será que é apego? Será que existe algo mais profundo acontecendo? Algo que você ainda não conseguiu perceber? Porque algumas pessoas entram na nossa vida e passam. Outras deixam marcas e continuam vivas dentro de nós. E hoje vamos descobrir o que realmente existe por trás dessa conexão. Temos aqui 2 baralhos ciganos, a opção 1 representada pelo cristal branco e a opção 2 representada pela pirita. Agora respire fundo e se conecta com a energia da pessoa em questão, levando seu pensamento até ela, e escolha uma das pedras. Eu vou começar a leitura pelo cristal branco. Então vamos pedir à espiritualidade que nos traga as mensagens para quem escolheu o cristal branco. O buquê, o trevo. Acho que as cartas estão viradas. Montanha. O rato. O sol. O jardim. E a raposa. Nós vamos fazer a leitura da seguinte forma. Nós vamos falar da energia atual. Nós vamos falar do padrão oculto. E vamos trazer o conselho do baralho cigano. Então, na energia atual, o que vem mostrando? Que o que une vocês hoje não é apenas o sentimento. É uma sensação de bem-estar que a pessoa desperta dentro de você. É uma energia agradável e ela vem representada pela carta das flores. E muitas vezes, quando essa carta aparece, ela não fala apenas de amor. Ela fala de algo que desperta alegria, esperança e aquela sensação de que a vida parece mais leve. A carta do trevo, ela mostra que essa conexão parece ser alimentada através de pequenos sinais. E eu quero que você reflita sobre isso. Não espere por grandes declarações, nem grandes atitudes, porque às vezes é uma pequena mensagem, uma lembrança, um encontro inesperado, uma visualização na rede social, algo simples, que continua mantendo essa energia viva. E sabe por que isso acontece? Porque quando existe sentimento, pequenas coisas ganham um significado maior. E a carta do coração vem confirmar exatamente isso. E o que o padrão oculto dessa conexão me fala? E o que me chama a atenção aqui é que vocês não estão ligados apenas pelo sentimento, mas também por todos os processos que vocês ainda estão vivendo. Porque a montanha, ela mostra que essa relação está avançando de forma lenta. Talvez existam até situações que ainda precisem amadurecer. Pode ser que existam obstáculos naturais do momento. Mas uma coisa é certa, existe um caminho sendo percorrido e com equilíbrio. E a carta do caixão, ela mostra que cada dia esse relacionamento vem se transformando. E isso é muito importante em qualquer situação. Mudanças são sempre necessárias. Às vezes, deixar para trás uma forma antiga de agir, de pensar, ou até mesmo de se relacionar, faz com que essa conexão continue firme. E mudança faz parte do crescimento emocional. O rato, ele me mostra algo muito comum quando existe sentimento.
a tendência de pensar demais, de observar demais, de tentar entender cada detalhe. Porque quando algo é importante para nós, queremos saber de tudo, queremos ter certeza, queremos ter respostas. Mas nem sempre essas respostas chegam no tempo que gostaríamos. E talvez seja justamente isso que mantém essa história tão presente na sua mente. O conselho das cartas é para que você permita que essa conexão siga seu ritmo natural. O sol mostra que a clareza virá, mas nem tudo precisa ser compreendido imediatamente. Algumas respostas aparecem através do tempo e das experiências vividas. A carta do jardim mostra que é importante continuar vivendo a sua própria história. Então, continue saindo, conversando, conhecendo pessoas, investindo em você e nos seus projetos. Porque quando concentramos toda a nossa atenção em uma única situação, corremos o risco de perder outras oportunidades que também estão surgindo ao nosso redor. E a raposa pede equilíbrio emocional. Evite analisar cada mensagem, evite procurar significados escondidos em cada atitude, evite tentar controlar aquilo que ainda está em fase de construção, porque algumas histórias não precisam de pressão, precisa apenas de espaço para amadurecer. Então, a raposa já avisa, cuidado para não estragar isso que vocês estão construindo. Agora vamos ver a tiragem para quem escolheu a pirita. E para quem escolheu a pirita, eu peço à espiritualidade que nos mande as mensagens sobre essa conexão, o que tem de oculto, o que tem de energia. Lírio, cachorro, a âncora, a árvore, a cobra, montanha, o livro, o coração e a chave. Nós vamos fazer a leitura vendo a energia atual, o padrão oculto dessa conexão e o conselho do baralho cigano. Na energia atual, essa sequência é maravilhosa. Fala da estabilidade que existe nessa conexão. Pode até existir algumas dúvidas ou situações que ainda precisem ser resolvidas, mas existe algo que continua mantendo vocês ligados. O lírio, ele mostra uma energia de respeito, de admiração, de tranquilidade emocional. Existe uma sensação de conforto quando você pensa nessa pessoa. E nem sempre é uma conexão marcada pela intensidade, mas é uma conexão que transmite segurança. O cachorro mostra confiança, uma ligação baseada na lealdade, no companheirismo e na sensação de que existe algo verdadeiro entre vocês. E mesmo que a relação passe por fases diferentes ou por algum momento de dificuldade, existe uma energia de vínculo que continua presente. E é justamente isso que chama a minha atenção, porque nem todas as conexões conseguem manter essa sensação de proximidade emocional ao longo do tempo. A âncora mostra aquilo que continua firme, que continua presente, e o que une vocês hoje. Não é apenas o sentimento, é a sensação de estabilidade que essa conexão desperta e que continua ocupando espaço no seu coração e nos seus pensamentos. E talvez seja exatamente por isso que essa história ainda mexe tanto com você, porque existe uma energia de permanência, uma energia que não se dissolve facilmente.
e o padrão oculto dessa conexão. Essa história não me parece ser uma história com uma conexão superficial, porque a árvore mostra que tem raízes, mostra algo que foi ou que está sendo construído aos poucos, mostra uma ligação que cresceu ou que está crescendo através das experiências vividas, e existe profundidade emocional envolvida. A carta da cobra, ela fala que nessa conexão tem aprendizado, tem maturidade, tem situações que fizeram vocês enxergarem a vida de uma forma diferente. Porque algumas pessoas entram na nossa vida e deixam marcas que nos ajudam a amadurecer, que nos fazem perceber coisas sobre nós mesmos. E é justamente esse tipo de conexão que costuma permanecer na nossa memória por muito mais tempo. A montanha, ela mostra que existe uma ligação que não foi construída do dia para a noite. E talvez seja exatamente por isso que você não se imagina sem essa história. O que essas cartas mostram é que o vínculo não permanece apenas pelo sentimento. Ela permanece pelas experiências, pelos aprendizados e pela importância que essa pessoa teve ou ainda tem no seu processo de crescimento emocional. E qual é o conselho que o baralho traz para você? Que você volte a atenção para si mesmo. O livro mostra que existe algo importante para ser compreendido dentro dessa história, mas não necessariamente sobre a outra pessoa. Ele fala sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que essa conexão desperta, sobre aquilo que você espera dessa relação ou de uma relação. O coração que fala que é importante acolher as suas emoções, sem sentir culpa, sem cobrança, sem tentar lutar contra aquilo que sente. E a chave, ela traz uma mensagem bem importante. Ela mostra que a estabilidade dessa relação não depende apenas do que a outra pessoa faz. Depende também da forma como você escolhe viver essa relação. Depende da sua maturidade emocional, das suas escolhas, da sua capacidade de construir uma segurança dentro de você. Porque quando entregamos todo o poder da nossa felicidade para a atitude do outro, acabamos vivendo em constante expectativa. Mas quando encontramos segurança dentro de nós mesmos, a relação deixa de ser um lugar de dependência e passa a ser um lugar de troca. Então, reflita sobre isso. Não espere que a outra pessoa traga a segurança que você precisa. Construa essa segurança dentro de você. Porque a verdadeira chave dessa história parece estar muito mais nas suas mãos do que você imagina. E se essa leitura fez sentido para você, coloca nos comentários conexão de amor. Esse retorno é muito importante para o crescimento do canal e me faz perceber se você entendeu o contexto de toda essa leitura. Te encontro na próxima quinta, porque o que é verdadeiro encontra caminho, muito amor e muita luz no seu caminho. Um abraço.